Alô, alô, boa tarde, muito bem-vindo, seja bem-vindo a você na Prime TV. Estamos ao vivo para a grande Florianópolis. Eu agora estou recebendo uma personalidade, você vai acompanhar esta belíssima entrevista. Primeiramente, muito obrigado por me receber na sua casa, sempre de segunda a sexta-feira. Meu amigo, minha amiga, eu estou recebendo para entrevistá-lo o Moreno, da Escola Teatro. Fique atento nessa entrevista que é muito importante para todos nós. Muito boa tarde, Moreno, seja bem-vindo ao Show da Tarde, tudo bem? Boa tarde, meu querido. Tudo certinho, tudo ótimo. Moreno, eu sempre faço uma pergunta provocante. Quem é o Moreno? E aí, quem é o Moreno, né? É um cidadão, um artista muito preocupado com o desenvolvimento cultural da nossa comunidade. E com a preocupação também de inserir o teatro, que é o meu segmento, que é a minha paixão, ou a arte de interpretação, no cotidiano das pessoas de uma forma consciente, de que eu possa utilizar esses recursos que são, hoje em dia, muito mais do que úteis, né, nesse momento que nós estamos tão digitais, tão insensíveis, muitas vezes, né, trazendo o espectador e o consumidor para esse entendimento que o teatro, além de entretenimento, pode ser uma ferramenta bastante importante para a minha expressão, para o meu autoconhecimento, para a minha capacidade de comunicação, tanto pessoal quanto profissional. Muito bem, como você viu, eu estou entrevistando o Moreno, ele é ator, diretor, dramaturgo, produtor. Ele é formado pela Faculdade da Cidade do Rio de Janeiro em teatro. Ele vai falar um pouquinho da sua formação. Ele tem uma experiência bastante vasta de Brasil e no exterior. Conforme a gente conversou fora do ar, ele tem mais de 13 anos de experiência no exterior, trabalhando com arte, com teatro. Ele é da Escola Teatro. Moreno, eu falei bem, é isso mesmo? Você é formado no Rio de Janeiro? Isso, exatamente. A minha formação é no Rio de Janeiro. É muito interessante dizer que a minha vida inteira foi dedicada à arte de interpretação. Com 5 anos, eu tive a minha primeira experiência, o meu primeiro contato com os palcos, e, ao mesmo tempo, isso me provocou uma inquietude. Eu sempre imaginava, eu sempre tive vontade de fazer muitas coisas, de viajar muito, e eu me dei conta que eu não tinha tempo para tudo isso em uma vida. E eu falei, como é que eu vou solucionar este grande problema? E foi através da arte, do teatro, que eu pude entender que eu poderia passar por várias vertentes, que quanto mais eu tivesse informações, eu seria um ator mais completo, que eu teria mais possibilidades para ofertar para os meus personagens. É uma profissão que não tem fim, que a cada produção você tem um universo totalmente novo, uma possibilidade de conhecer outras vidas, outros personagens. E esse ato de doação, na verdade, que é a interpretação, me chamou a atenção e eu realmente investi toda a minha vida nesse segmento da interpretação do teatro. Depois da minha formação, eu investi na composição do personagem. Basicamente, no direcionamento de um personagem ou de uma persona que tivesse uma vida própria, que ela tivesse uma veracidade não só externa, mas que ela tivesse uma vida interna. Para eu poder realmente dar vida a este outro ser, que seriam os personagens, teria que ter um grande ato de doação da minha parte. Fora, claro, todo o conhecimento técnico vocal, corporal, de muitas horas de dedicação, de muito estudo. É muito importante as pessoas entenderem que é uma profissão 24 horas. Né? Nós estamos aqui, eu estou te conhecendo hoje, mas eu estou te observando. Eu vejo como você se expressa e isso não deixa de ser uma investigação para mim. Né? Não deixa de ser um material para que eu possa te observar, para futuramente, quem sabe, poder utilizar. São tantos trabalhos que nós temos que fazer, né? Eu tenho que ter muito recurso, eu tenho que ter muito material no momento que eu trabalho com qualquer tipo de obra. Então, nesse meio, eu também tive a inquietude, depois de ter muitos contatos com a parte de entretenimento, de espetáculo mesmo, né? De realmente trazer para o dia a dia das pessoas. Eu comecei a ver que na minha vida diária eu usava as técnicas teatrais, no sentido de pessoas que trabalham com pessoas, que aquela disciplina vocal, que aquela minha capacidade de doação era muito útil
para essas pessoas que possuem trabalhos e que se relacionam com outras pessoas. Como eu posso ofertar um bom serviço se eu não me autoconhecer, se eu não conhecer o meu produto? E para a composição de um personagem, para que esse personagem realmente exista, que haja uma credibilidade, tem que haver aí totalmente um trabalho de entrega e de doação. Então, o meu segmento foi em utilizar o teatro, não só para pessoas que necessitam utilizar a interpretação como arte, o palco, a televisão, o cinema, mas também para pessoas que necessitam se comunicar melhor, que necessitam se expor para o público, que necessitam, muitas vezes, se expor para si mesmo. Para eu te ofertar um bom serviço, eu tenho que ter uma consciência de mim e uma consciência do coletivo. Isso é teatro. Maravilha! Por mais que eu não faça, que eu faça um monólogo, que eu estou sozinho em cena, mas eu tenho que entender que eu preciso do espectador, em primeiro lugar, preciso do operador de som, do produtor, do autor, então é sempre um trabalho muito coletivo, que é um exercício de vida. Não, isso é fantástico. Eu admiro muito o pessoal das artes, né, os atores, diretores, o pessoal de produção, porque é uma dinâmica constante, né? Como você falou, você queria viver em vários locais, já viver várias personalidades, e hoje você tem essa oportunidade de representar cada personalidade, cada pessoa, né? Fazendo o seu trabalho, como você bem citou. Isso é muito importante. A arte é vida, né? A arte é muito, vida. Muito é vida. E depois que eu concluí esse trabalho no Brasil, eu passei 13 anos fora do Brasil. Lá também eu construí um teatro-escola, onde nós tínhamos uma sala que nós ofertávamos, além da parte de formação, a questão realmente de entretenimento. E depois desses 13 anos, estamos agora mesmo com o SAEM, que é o Estúdio das Artes Eisenhower Moreno, que está localizado ali em Areias, na Rua da Independência, número 1076, um local totalmente preparado, tecnicamente, com a parte de som, iluminação, para qualquer tipo de produção profissional. Atenção às companhias da cidade, atenção às pessoas que se interessam por eventos culturais, por oficinas, por palestras, lançamento de livros, shows musicais. Então, além dessa parte de formação, por isso é um teatro-escola, onde nós ofertamos cursos de teatro para pessoas que querem ser atores, mas também pessoas que não querem ser atores, nós ofertamos uma programação, uma agenda cultural durante os fins de semana, onde nós temos ali shows. Atualmente, nós estamos em cartaz com um produto nosso, que é Cinderela, a Gata Borralheira, que vai entrar em cartaz agora, neste fim de semana, no dia 25, todos os sábados e domingos, às 18 horas. Um espetáculo para toda a família, extremamente divertido, mas que nós também temos o intuito sempre de fazer com que as pessoas reflexionem, né? Então, assim, a ideia do SAEM, a filosofia do SAEM, além de abrir um novo mercado, uma nova possibilidade para nós, atores, nós vemos também que nós podemos investir neste mercado e ter um retorno, é a fomentação. A fomentação deste teatro e desta arte que nós necessitamos no nosso dia a dia, na nossa sensibilização, na nossa melhor comunicação, na nossa empatia com o outro, não é? Saindo um pouco do nosso umbigo, né? E podendo ofertar aí mais para o outro, mais doação, mais consciência de tudo, né? Que não estamos sozinhos e que o teu bem-estar vai refletir no meu bem-estar também. Maravilha. Moreno, nós, a maioria dos brasileiros, quando se fala em arte, em ator, a gente sempre se volta para o eixo Rio-São Paulo, né? Isso é natural, né? Sim, você que é profissional da área, você sabe. Isso eu estou falando como um leigo, mas é o meu dia a dia que a gente conversa com as pessoas. Está tudo focado no eixo Rio-São Paulo. Quando se fala ator, qual novela você trabalhou? Você já pensa numa grande televisão. Então, você como profissional trabalhou no Brasil por mais de 15 anos, depois no exterior por mais de 13 anos, agora com toda a sua bagagem, veio para o Brasil, especificamente para Florianópolis, Grande Florianópolis, montar o teu teatro-escola. Como você analisa hoje a nossa região,
como que está as pessoas analisando, como eles estão vendo a cultura na nossa região. E você tem uma bagagem espetacular, porque você viveu tanto no Brasil como no exterior, inclusive lá fora você era formador, né? Tinha escola de formação e agora formando aqui em Santa Catarina. Como você tem visto a nossa cultura teatral em Santa Catarina especificamente? Então, é um tema bastante amplo. Primeiro, eu não posso esquecer a questão do Brasil, né? Rio e São Paulo são características, ou mesmo Curitiba, que é um grande investidor, é um polo bastante expressivo. Isso é com relação, falando de Brasil, né? Mas nós temos aí todos os estados que produzem muitos produtos interessantes, com pessoas muito interessantes, que infelizmente não ocorre um interesse em todos os setores, né? Nos setores da parte de divulgação, como vocês agora que estão nos dando a oportunidade de poder conversar melhor sobre o projeto, né? E o nosso hábito como brasileiro. Nós não fomos criados desde da escola para consumirmos cultura, para lermos um bom livro, para ouvirmos uma boa música. Então, não tenho absolutamente nada contra ao que é comercial, mas há uma massificação muito complexa de produtos. Eu acho que tem que ter tudo, mas tem que haver campo para todas as formas, né, de expressão. E a gente percebe que há aí uma tendência muito mais comercial. Então, eu entendo que nós estamos num polo que é São José, falando especificamente, que é muito importante falar. O SAEM, Estúdio das Artes Eisenhower Moreno, está localizado em São José, na Rua da Independência, número 1076. É uma localidade muito promissora, onde o comércio está crescendo assim imensamente. Eu estou rodeado de pessoas. É uma cidade com um potencial cultural muito grande. Foi um potencial no passado muito grande. E eu acredito que é um potencial muito, muito real atualmente. Atualmente nós vemos ali, o SAEM ele tem 1 ano, que nós estamos abertos ao público, com a parte de formação e de entretenimento, de espetáculos, e eu percebo um crescimento bastante expressivo. Como eu te disse antes, nós não temos o hábito de consumir. Nós não temos a necessidade, não está realmente nos meus gastos, no meu orçamento, o cinema, o teatro, o bom livro, isso não está, né, no nosso orçamento, verdade. Infelizmente, porque infelizmente, e muitas vezes é visto como luxo. Verdade. O fato de eu querer ir ao cinema, você está podendo ir à praia. Não, não, nós temos aí uma cultura muito escrava. Esse enriquecimento do espírito que eu digo do interior mesmo, né? Não é na linha religiosa, mas nesse sentido do espírito, do preencher o intelecto para que eu possa ser melhor, para que eu possa descansar, para que eu possa aprimorar os conhecimentos, para que eu tenha um diálogo que seja mais do que reclamar da minha vida, o que meu salário não dá, não é? Essa ampliação de possibilidades que eu necessito ter para que a vida seja muito mais agradável e muito melhor, que essa passagem seja algo de deixar histórias, né? E então eu creio que é um momento muito oportuno para o teatro também, por conta do que eu falei no início. Hoje urge. Os tempos agora nos cobram uma postura, uma consciência que nós fazemos parte de um coletivo e que nós precisamos nos posicionarmos diante desse coletivo para uma questão de consciência de tudo, seja consciência da natureza, seja consciência cultural, seja consciência do nosso entorno, né? Eu penso sempre muito que as grandes revoluções têm que começar na minha casa. E aí tem que começar no meu interior. Então, o teatro tem esse recurso terapêutico, de autoconhecimento, de entender que meu corpo ele é um veículo de comunicação muito importante. Muitas vezes eu domino a arte de falar, eu me expresso bem diante dos meus amigos, mas eu não tenho o entendimento que meu corpo está dizendo totalmente ao contrário da informação que eu gostaria de passar. Então, eu creio que é muito importante também fomentar
fomentar o entendimento que é uma profissão que requer uma dedicação constante, que requer horas de estudo, que aí provavelmente a gente vai ver o retorno disso, mas que é algo também promissor, que é um mercado extremamente, não inexistente, mas ainda muito tímido, né, na atualidade. O incentivo que essas companhias elas possam realmente abraçar a profissão, que possam entender que há sim um retorno financeiro que é pensado para ter um retorno financeiro. Maravilha, Morena, entrevista fantástica, realmente o tempo nosso voa. Nós temos uma pauta muito interessante. Muito obrigado pela sua entrevista, por vir apresentar o seu trabalho para todos os catarinenses que estão nos assistindo, isso é muito importante. O Show da Tarde fica honrado com a sua presença. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora, faremos um pequeno intervalo, voltaremos na sequência, não saia daí.